Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia, da Construliga, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o curso Os Benefícios do Lean na Construção Civil. Esse é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa Sebrae e ConstruLearning, uma joint venture entre a Etos Soluções e a Construliga. Hoje o curso será com o Emerson Dias. Com 20 anos de experiência em implementação de sistema de gestão da qualidade e programas de melhoria contínua, o Emerson Dias é mestrando em gestão integrada, especialista em micro e pequenos negócios e em programa de eficiência energética, auditor da Alvenaria Sustentável e líder da ISO 9001-2015. Ele também tem MBA em qualidade de processo, é consultor do Sebrae e proprietário da E-Dias Consultoria. Emerson, muito bom dia e seja muito bem-vindo. Pode ligar a sua câmera. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Letícia? Como vai? Um prazer receber você aqui e pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Tá bom. Obrigado, Letícia. E antes de mais nada, agradecer a Etos, a Construliga e ao movimento Todos pela Construção, a qual o Sebrae, eu como consultor do Sebrae, fazemos parte e apoiamos essa iniciativa, a ANICER, a Associação Nacional da Indústria Cerâmica, enfim, por todos que fizeram esse convite a mim, e isso me dá muita alegria de poder compartilhar esse conhecimento com vocês aí. Bom, falar de Lean, né, de uma filosofia muito utilizada, ela é um tanto complexa, falar isso em 40 minutos. Então, a gente vai dar uma passada, uma viajada por todo esse conceito da filosofia, que originalmente foi criada pela Toyota, então é o sistema limpo de produção, o sistema enxuto, de produção enxuta, e aplicado à indústria da construção, tá? Que tem tomado muita frente aí. Então, na verdade, a gente vai estar permeando os caminhos do Lean para que vocês possam ter um conhecimento inicial e assim poder desfrutar dessa fantástica ferramenta. Quando a gente fala em construção civil, logo talvez venha à mente a questão dos desperdícios, né? E muitos, em sua maioria, entende que o desperdício está só aliado a entulho. E quando a gente amplia isso para falta de planejamento, erros de consumo exagerado, quando ampliamos esse leque, a gente vê que o desperdício ele se toma uma visão mais ampla da coisa. Então, a gente sabe aí, a gente tem aí estudos anteriores que revelavam que de cada 3 edifícios que construímos, perdimos um. Mas hoje, estudos recentes da USP dizem que hoje nós temos aí, na maioria das construções, algo em torno de 8% de perdas em materiais, e a gente chega também a perdas financeiras na casa de 30%. Então, independente de uma estatística falar de cada 3 prédios, perdemos um, ou temos uma perda financeira de 8, com uma perda de material de 8 e com uma perda financeira de 30, se a gente avaliar, nós temos grandes perdas, né? E o Lean, na verdade, vem com esse propósito de poder vislumbrar a redução desses desperdícios. Então, é em cima disso que a gente vai estar debatendo e apresentando aí a partir de agora, tá? Então, como bem a Letícia nos apresentou, eu me intitulo aí como um grande observador e um grande pesquisador no que diz respeito à redução de falhas, à melhoria contínua e aumento de performance dentro da indústria, seja ela uma indústria primária, secundária ou terciária, e a indústria da construção fazendo parte disso tudo, até porque, apesar de não ser formado na área da construção, mas tem um link muito grande com eles, atuando firmemente na indústria da construção, na área da indústria cerâmica de base, a cerâmica vermelha, a fabricação de blocos e telhas, pela minha formação técnica. Então, a gente já vem atuando aí há mais de 20 anos nesse segmento e tentando trabalhar a implementação da filosofia de melhoria contínua. Então, esse é o nosso objetivo a partir de agora. Bom,
quando a gente fala aí de Lean, então eu gosto sempre de remontar de onde apareceu, de onde surgiu isso, por que hoje se fala tanto em Lean, tanto pensamento enxuto, né? Então a gente começa desde lá de 1910, quando surgiu o pensamento de Taylor e de Ford, que enfatizava basicamente os princípios de fabricação, de produção em massa, que era baseado no rendimento individual. O objetivo da produção é voltado para os recursos, manutenção de grandes estoques, controle de qualidade no final da linha. Então, isso, o que Taylor e Ford pensavam era naquela produção em massa, em como fazer mais em um menor tempo possível. Então, dali já começava de forma embrionária o pensamento em produzir, em produtividade, né? Mas ainda não entendendo o papel dos estoques, não entendendo tão perfeitamente os impactos que isso gerava. Então, ao longo dos anos, isso foi se desenvolvendo. Em 1945, tivemos o final da guerra, o que devastou o Japão e a Alemanha, por vários motivos, os quais a gente já tem um grande conhecimento, mas dali surgiu a mudança, né? Então, a partir daí, começou o trabalho de pensar em reestruturar um país, que foi o Japão, e o Japão começou a se desenvolver ao longo desse processo, mas entendendo que aquele modelo trazido pelos americanos não era o modelo mais adequado à filosofia da civilização e da sociedade que ali existia, né? Então, aí se debateram por diversas situações, e em 1950, o pessoal da Toyota, o Ono, Toyota, juntamente com alguns americanos, começaram a criar e desenvolver o sistema Lean. A partir daí, foi que houve a grande mudança, né? A Toyota passou a ser uma referência em produtividade, em pensamento enxuto. Então, ali começou a grande mudança, aonde o Lean pensa em lotes pequenos de produção, em ritmo de trabalho é baseado na demanda do cliente, ou seja, eu só vou produzir aquilo que o cliente pediu. Aquilo que o cliente não pediu, eu não vou produzir. Pensado também no trabalho em grupo, principalmente. Talvez seja aí a grande diferença entre o pensamento japonês e o pensamento ocidental, né, o oriental e o ocidental, talvez seja aí a grande mudança. Eles entendem que não basta ter só números, mas eu preciso ter números aliados a pessoas. Então, a gente começa a ter aí a grande mudança. Tudo do Lean é voltado para a demanda. Então, eu preciso ter uma demanda, eu preciso estimular uma demanda, ou essa demanda é estimulada por um processo, para que aí a coisa aconteça. A gente começa a pensar na integração espacial dos espaços, ou seja, o processo começa a tomar parte, e aí a coisa vem se desenvolvendo ao longo dos anos, sendo que na década de 90 começa o Lean no mundo ocidental. Então, veja, nós demoramos aí entre a passagem do Oriente para o Ocidente, em torno aí de 40 anos de desenvolvimento, até por uma questão de filosofia mesmo, nossa, de aceitar isso e de trabalhar dessa forma. Então, veja, o processo vai se maturando conforme o tempo e melhorando continuamente. Bom, e aí quais são os princípios do Lean? Em que o Lean, qual o princípio, quais são os princípios básicos, né? A gente pode denotar e identificar que são 5 princípios básicos que a gente precisa atuar em cima. A primeira é especificar valor, depois identificar e mapear o fluxo de valor, criar o fluxo contínuo, responder à puxada do cliente, ou seja, a produção puxada é aquela produção sob demanda, e perseguir a perfeição. Então, esses são os princípios inabaláveis do Lean, seja ele o Lean Manufacturing ou Lean Construction. A diferença é um é aplicado à manufatura, à fabricação de produtos, e o outro é na área da construção civil. Né? Então, assim, o que seria especificar, o que seria valor, né? O que seria valor? Então, valor é sempre definido pelas necessidades e expectativas do cliente.
Então, quais são os requisitos importantes que o cliente identifica, que o cliente tem e que o cliente valoriza? Então, o primeiro passo para quem quer buscar a implementação do Lean é poder identificar o que de fato o cliente quer. Identificar o que ele valoriza. E como a gente pode fazer isso? Através de pesquisas de opinião, através de avaliação, principalmente baseada no meu mapa de negócio, no meu plano de negócio, qual é o negócio da construtora. A partir daí, como é o plano de negócio, tem como um dos integrantes para a elaboração a visão do cliente, precisa identificar isso. Quais são as perspectivas, quais são as necessidades, quais são as expectativas que esse cliente tem, o que ele valoriza, o que ele não valoriza. Muitas vezes ele não valoriza o transporte de um material de um ponto a outro. Então, isso eu tenho que eliminar, eu tenho que reduzir essa movimentação, né? Coisas que ele não valoriza, eu tenho que eliminar. Coisas que ele valoriza, eu preciso aperfeiçoar e melhorar, né? Então, a partir daí, eu conhecendo o que ele valoriza, eu tenho que mapear esse fluxo, né? E o que é mapear o fluxo de valor? Na verdade, é identificar todas as etapas e processos envolvidos na obtenção de um produto específico. Então, eu preciso mapear isso, eu preciso mapear todo o meu processo de fabricação para poder verificar aonde eu tenho possíveis falhas, possíveis gargalos, que é a terceira etapa, que é criar um fluxo contínuo. Então, a partir do momento que eu consigo, a partir daí, eu possa ter a certeza do que eu devo tirar, do que eu devo suprimir, do que eu devo reduzir, do que eu devo eliminar, para que eu possa ter o quê? Um fluxo contínuo. Seja um fluxo contínuo de informação, seja um fluxo contínuo de um processo. Eu não posso ter altos e baixos, entradas e saídas que não agreguem valor. Essas eu tenho que eliminar de fato. Então, isso pode exigir da gente até a quebra de pensamento do departamento. Então, a gente precisa começar a pensar também em situações multifuncionais, né? Começar a ter os canteiros de obras mais independentes, podendo ter autonomia para decidir sobre as ações, sobre os processos a serem executados. Então, eu preciso quebrar aquele paradigma da departamentalização. A gente precisa criar um conceito de que o processo passa a ter uma figura muito mais importante do que propriamente o departamento. A partir daí, a gente entende que a gente precisa responder às puxadas do cliente. Então, com o fluxo melhorado, a gente consegue ter uma melhora abrupta do tempo de trabalho, de maneira que eu possa, fica mais fácil a gente entregar o produto que aquele meu cliente quer, né? Então, mais do que nunca, se eu consigo identificar o que ele valoriza, a partir do momento, dentro do que ele valoriza, quais são os meus processos, como eu posso, como eles se desenvolvem, como eles se realizam. A partir daí, eu sabendo isso e podendo eliminar as atividades que me causam gargalo e me causam perda, eu crio um fluxo contínuo capaz de atender esse cliente de uma forma muito mais rápida e muito mais adequada, atingindo o que ele quer. E a partir daí, eu tenho que entender que a perfeição, o que é? É fazer isso continuamente. É fazer disso uma regra, entender que isso é a base do meu negócio a partir daí. Então, aí eu entendo que eu atinjo a perfeição. A gente tem conhecimento de que para uma empresa ter verdadeiramente o Lean implementado, esse circuito de 5 etapas tem que rodar pelo menos umas 6 vezes dentro do processo de melhoria contínua da empresa. Então, a gente percebe que para que eu possa ter uma empresa com o Lean implementado, de fato, eu tenho que rodar isso pelo menos umas 6 vezes aí, tranquilamente.
Bom, e quais são, a partir do momento que eu tenho o princípio, e os princípios têm como base os 7 desperdícios, nós temos que lutar em cima disso. Então, o primeiro desperdício é o excesso de produção, é produzir acima ou antes da necessidade do cliente. Então, vamos imaginar aqui um canteiro de obras, onde eu tenho aqui a necessidade de massa, de concreto. Preciso elaborar uma quantidade X de concreto, né? Aonde a pessoa, ela, por um erro, ela produz mais do que o cliente pede. Quem é o cliente? É aquele cara que está lá no térreo 1, no pavimento 1 ou no pavimento 2, ele não pediu e o cara, não, eu estou fazendo aqui, eu estou com um tempo aqui, eu vou fazer e vou mandar, sem que ele necessite. O que isso vai gerar? Vai gerar um acúmulo de produção que, consequentemente, vai gerar um desperdício lá mais na frente. Então, isso é muito combatido. Mas visto que o Lean trabalha sob demanda, eu só vou ligar a betoneira mediante a necessidade indicada por um dos pavimentos. Então, o pavimento vai ligar, eu preciso de uma maceira. Perfeito. Então, aí eu vou fabricar uma maceira e vou encaminhar para aquele meu pavimento que está pedindo. Então, eu só vou agir sob demanda. Havendo demanda, eu executo. Não havendo demanda, eu não vou executar. Isso faz com que eu torne a minha produção adequada à demanda, cumprindo exatamente o princípio do Lean, de atuar sob demanda. Então, mais do que nunca, a gente trabalhar simplesmente por aquilo que é solicitado, por demanda. Então, a gente começa a reduzir o excesso, produzindo antes ou depois? Não, a gente vai produzir no momento em que é solicitado. Pronto. O segundo, o tempo de espera. Então, esperar por peças ou por disponibilidade de máquina, isso é combatido e a gente tem várias ferramentas que vão nos auxiliar ao longo do processo de implementação, para que a gente não veja ou pessoa, profissional ocioso, para que a gente não tenha tempo ele ficar esperando acontecer, ou seja, não, tudo acontece no tempo exato, no momento correto, de acordo com um planejamento previamente elaborado. Tá? Excesso de processamento, etapas do processo desnecessárias. A gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, atividades repetitivas, mas que não agreguem valor. A partir do momento que eu faço o mapeamento dos meus processos, eu consigo identificar quais dessas etapas estão acontecendo de modo repetitivo e assim poder eliminar, né? Então, mais do que nunca, eu preciso mapear todos os meus processos para que a gente possa reduzir aí em larga escala essa repetibilidade de atividades. Estoque, tá? Inventário acima das necessidades do cliente. Então, o estoque numa obra, em qualquer situação, ela é fundamental, né? É importantíssimo o controle sobre ele, porque o estoque é dinheiro parado. Então, uma vez que eu pense dessa forma, a ideia é que eu não tenha estoque, em que eu tenha o suficiente e que me garanta as atividades sem interrupções. E aí, muitas vezes, a gente faz uso de uma readequação de layout, ou seja, o canteiro é pensado, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, todo canteiro é pensado de maneira que eu possa visualmente identificar meus níveis de estoque, tanto no canteiro como no local da obra, né? A gente tem que controlar isso e ele tem que ser inventariado de uma forma muito simples e rápida. Então, movimentação, são qualquer deslocamento que se faça sem agregar valor ao produto. Então, o pedreiro sair daqui para ir lá buscar, muitas vezes isso é uma coisa que não agrega valor ao cliente, então eu tenho que suprimir esses deslocamentos desnecessários. Então, eu posso criar pontos dentro do meu pavimento, onde eu possa colocar ali uma quantidade X de materiais que serão utilizados, para que eu possa minimizar essa quantidade de deslocamentos em busca do material solicitado, tá? Então, tudo isso é pensado
para que a gente possa minimizar essa movimentação e, assim, consequentemente, aumentar a produtividade. Então, transporte, qualquer movimentação de produto que se faça sem agregar valor ao produto. Então, essa parte de tanto movimentação e transporte, muitas vezes se confundem, né? Se juntam, se aglomeram, a gente entende que nós temos que trabalhar para reduzir isso. Movimentação e quantidade de transporte, tempo de transporte, isso tem que ser pensado sempre o menor possível. Então, eu sempre falo assim, criar os famosos supermercados, né? Onde eu possa ir lá e numa prateleira simples recolher todo o material que eu preciso, sem movimentar muito, sem haver esses grandes movimentos. Retrabalho. A palavra em si já diz tudo, né? Então, para isso, eu preciso reparar minhas falhas, produto que necessita ser recuperado, sucateado, ou seja, a questão do retrabalho. Para isso, fazer o acompanhamento em loco das obras e fazer a avaliação imediata é fundamental. Não esperar a edificação ficar pronta para fazer a correção. Isso acontecia no tempo de Taylor e Ford. No tempo atual, não. Terminou uma atividade, a atividade só se conclui após uma avaliação satisfatória. Enquanto não houver a avaliação satisfatória e perfeita dentro dos requisitos especificados, essa tarefa ela vai sendo adequada. Ela tem que sofrer adequações e revisões para poder passar para a nova fase. Ela só passa por uma fase quando a fase anterior estiver ok. Sem isso, não. Se houver um tempo de interrupção por falha, então isso tem que ser revisto, tem que ser estudado e verificado. Bom, conhecimento, criatividade perdida, não utilização do conhecimento de quem está no processo. Então, a gente precisa utilizar e a gente precisa desenvolver as pessoas. Esse 8º item aí, eu sempre coloco ele nas minhas indagações e nas minhas atividades de trabalho, porque eu preciso envolver as pessoas para que a gente possa ter o resultado. E o envolvimento passa pela transparência. A transparência tem que acontecer, e a melhor maneira que a gente pode usar para ser transparente nas obras é usar de gráficos, de informações, de planilhas, de dados, tudo isso dá a transparência, desde que isso seja amplamente divulgado. É o que eu chamo de gestão à vista. Então, nós precisamos ter mais essa filosofia, mais essa metodologia, para que a gente possa ter resultados satisfatórios e possa envolver as pessoas. Mais do que nunca, não existe Lean sem pessoas. Bom, e aí nós temos aí várias ferramentas que a gente utiliza ao longo do Lean, né? A gente tem as células de manufatura, os grupos de melhoria que nos ajudam muito, são pessoas que estão no processo e que contribuem e que devem ser estimuladas. O 5S, de fato, bem aplicado. O Kanban, eu digo que é básico e a gente vai apresentar aqui um exemplo de Kanban simples e que pode ser usado em qualquer obra, desde pequeno, médio e grande porte. O mapeamento de valor, as questões ergonômicas, o Pokayoke. Talvez nem todos tenham um conhecimento devido sobre o que é o Pokayoke, mas um exemplo de Pokayoke. Eu não quero esquecer de levar o celular. Então, uma forma de fazer um Pokayoke é que se eu trabalho todo dia e todo dia eu uso o sapato, um exemplo assim muito, muito básico, coloca o celular dentro do sapato, ou seja, você nunca vai esquecê-lo. Outro exemplo de Pokayoke é a colocação do chip no celular. Perceba que ele só tem um lugar de encaixe. Então, isso é o Pokayoke. Se você tentar encaixar o chip de outra forma, ele não encaixa e você não consegue fazer a ligação ou mandar a mensagem. Então, isso é um exemplo. Então, todas essas ferramentas a gente utiliza, a gente tem uma caixa de ferramentas onde a gente vai fazendo uso de acordo com a nossa necessidade, partindo do 5S e chegando até as questões de ergonomia. Bom, e aí a gente volta, a primeiro passo aí, quando a gente fala em Lean, é na esquematização, ou seja, no projeto do nosso canteiro de obra. Tudo deve ser pensado para reduzir tempo, para reduzir os desperdícios de movimentação, de transporte, né? Então, veja só, se eu quero levar cimento para a obra, muitas vezes eu posso usar
o sistema de escorregamento desse saco, ou seja, usar o declive para poder fazer com que a movimentação se torne mais rápida. Então, eu coloco o saco do cimento dentro de uma espécie de escorregador, ele desce por força da gravidade, eliminando deslocamento de pessoas, de máquina, transporte por máquina, reduzindo o tempo de chegada desse cimento do local de recebimento até o transporte mecânico, o transporte através de elevador na obra, né? Lembrando que esse cimento só vai mediante a demanda, a partir daí ele até que não haja uma demanda, uma solicitação, ele deve ser acondicionado devidamente, né? Então, o primeiro passo para a gente ter a filosofia Lean implementada é a questão de ter um canteiro de obra pensado para combater aqueles 7 desperdícios. Então, aí tem uma situação bem clara do que a gente tem que fazer, pode fazer e como fazer para poder ter uma situação mais adequada e com grande possibilidade de êxito. Bom, a partir daí, a gente começa o primeiro, eu digo que o primeiro documento básico de qualquer edificação são as linhas de balanço, né? Quem trabalha na área da construção civil tem isso como conhecimento e sabe da importância, né? Que na verdade, é o planejamento da obra, das atividades, saber ao longo do período total que eu vou gastar para fazer aquela edificação, as atividades, os seus tempos, as pessoas envolvidas, em que momento estarão fazendo determinada atividade, quem fará, e assim sucessivamente. Então, trabalhar isso, essa linha de base, o ideal é que ela esteja plotada numa parede, na parede bem clara, de grande observação, de grande participação de pessoas, de modo que elas possam ver isso e estar sempre isso em mente para que possa estar atendendo aos prazos da melhor forma e adequadamente. Né? E aí, trazendo aí, já começando a fazer um estudo de caso para vocês, né? Uma coisa que eu sempre aplico quando eu estou implementando o Lean nas edificações é isso. Eu tenho a linha de base, a partir daí, eu pego uma determinada atividade, no caso aqui, eu peguei a atividade de revestimento, né? Eu fiz uma simulação aqui da minha edificação, a minha edificação tem 7 pavimentos, né? Onde eu tenho a unidade 101 até a 701 e da 102 a 702. A partir daí, eu identifico elas todas em vermelho, tá? Ela em vermelho quer dizer que elas não estão liberadas para revestimento, elas ainda estão na atividade anterior, né? Então, enquanto essa atividade anterior não terminar, ela não se inicia. A partir daí, eu, através de um estagiário, simplesmente, ele pode ir visitando o canteiro da obra e poder identificar quais pavimentos estão liberados, que são esses pavimentos que estão aqui no terceiro desenho aqui, onde estão em verde. Então, a gente pode ver que do lado da coluna 1, nós temos até o 4º pavimento liberado para o revestimento. E no pavimento 2, na coluna 2, nós temos o 2º pavimento, certo? Então, isso é feito rotineiramente, o estagiário passa, verifica e modifica a cor. Uma coisa que vocês vão observar muito no Lean é a questão de cor, é a questão de identificação visual, para tornar mais rápida e mais fácil a comunicação entre as pessoas. A partir daí, a gente nota que o Lean, o revestimento começou a ser executado pela equipe A, pela equipe B. A equipe A, no primeiro pavimento, começou dia 10 do 5, terminou dia 14. No segundo pavimento, que já estava liberado, ela começou dia 15, terminou dia 19. Dia 20, terminou dia 24. Dia 25, terminou dia 29. O que isso mostra? Que ela tem um fluxo contínuo de 5 dias. A cada 5 dias, ela reveste, ela faz um revestimento. Vamos agora para o item 2, para a coluna 2. Observe que no primeiro pavimento, ele começou dia 10 e entregou dia 15. Então, ela gastou 6 dias. No segundo pavimento, a equipe B começou dia 16, terminou dia 22. Gastou 7 dias. No terceiro pavimento, ela começou dia 23, terminou dia 27. A partir daí, 5 dias.
Mas notem, ela recebeu ali uma indicação em amarelo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o estagiário ou o especialista, o analista passou lá e viu que o revestimento não estava bem, não estava bom. A partir daí, ele só pode iniciar o quarto pavimento mediante a correção disso. Então, a partir daí, a gente começa a fazer já algumas avaliações. Primeiro, o fluxo contínuo de 5 dias, o fluxo estável, o ciclo estável de execução da equipe B e o instável e o irregular da equipe B, desculpa, o estável da equipe A e o instável e irregular da equipe B. E aí a gente precisa parar e avaliar. Por que uma equipe consegue fazer em 5 dias e por que a outra oscila entre 5 e 7 dias a execução e ainda com possibilidade de erro? Então, a gente já precisa avaliar a partir daí, né, essas situações. Então, assim, de maneira bem rápida, né, o que essa ferramenta, esse controle simples, essa plotagem numa parede te possibilita? Te possibilita verificar o ritmo de execução por equipe, é o que eu estou dizendo, uma faz em 5 e outra faz entre 5 e 7 dias. Verificar a qualidade do serviço, aqui está indicado aqui em cores verdes e amarela, sendo verde está ok, sendo amarelo tem alguma coisa que precisa ser verificado, e para que possa passar adiante. A outra situação, a gente percebe o vínculo com o serviço anterior, ou seja, a frente de trabalho. A gente percebe se eu estou avançando, em que ritmo eu estou avançando, o vínculo, ou seja, uma coisa depende da outra para acontecer. Se uma coisa anterior estiver ruim, a outra não vai ser executada. Permite decidir quando iniciar o serviço posterior. Por quê? Porque eu sei que está liberado ou não, tá? E isso me dá a condição de avaliar ritmo, né? E auxilia a gente na medição de serviços executados por mês. Se a gente vai chegar no final de no período de maio, sabendo que a equipe A fez determinada quantidade de metros quadrados de revestimento, a equipe B fez X com uma situação. Se for um serviço contratado por terceiros, a gente pode estar pagando, fazendo a quitação do pagamento desse serviço mediante uma avaliação simples, através seja de uma plotagem na parede ou a utilização de cartões, né? A gente consegue fazer essa avaliação de modo muito claro. Volto a repetir, se a gente coloca isso na parede, a gente consegue dar transparência de maneira que eu possa fazer o envolvimento das pessoas muito mais fácil. E até de uma forma lúdica, como a gente pode estar vendo. Bom, a importância do Kanban, né? Quão importante é o Kanban para nós aí? O Kanban é uma ferramenta japonesa que nos dá uma ideia do que tem que ser feito, do que está sendo feito, do que foi feito, o que está parado e o que está atrasado. Eu utilizo muito nas minhas consultorias e tem dado muito resultado, post-it. Post-it hoje vem sendo assim uma ferramenta fantástica para mim aqui, porque eu posso me fazer aqui o uso, no caso aqui de um Kanban, dependendo da utilização, eu posso usar post-it para dizer o seguinte: embaixo, qual é a programação semanal, né? Quais são as atividades, quem serão os responsáveis, em que local vai ser realizada essa atividade, quando vai ser iniciado, quando houve o término e qual foi a metragem trabalhada. A metragem aí é mais a título de conferências e até a níveis de pagamento. Então, se eu tenho uma atividade de reboco, eu posso pegar essa atividade e colocar lá, a fazer. A partir daí, a hora que eu sou o João Carlos e começo a fazer, eu pego a minha indicação de reboco para fazer e coloco na coluna de fazendo. Então, alguém que passe ali, o supervisor da obra, o mestre de obra, passar e quer saber o que o João Carlos possa estar fazendo, onde está fazendo e que dia que ele começou, automaticamente ele vai ver ali que está na coluna de fazendo, ou se ainda não foi iniciado, ele vai estar na coluna de fazer.
Ele só migra de uma coluna para outra a partir do momento que ele terminou a atividade anterior. Então, isso aí é a maneira da gente criar vínculos entre as atividades. Bom, a partir do momento que eu terminei, então, no dia 24 eu iniciei, vai estar lá a minha indicação no fazendo. No dia 2/6 eu concluí, então ele vem para o feito, ou seja, ele foi executado. A partir do momento que, analisando a linha de base, eu identifico que houve um atraso, essa minha atividade, ela ainda não foi iniciada, ela tem que vir por atrasado. Para quê? Para que, de forma rápida, eu possa identificar se há atraso, porque há este atraso, e possa tomar as decisões. Se essa atividade estiver paralisada por algum momento, falta de material, falta de cimento, falta de concreto, brita, o que for, ela automaticamente sai do atrasado e entra no parado, para que aí eu possa identificar em que nível ela está. Então, assim, o Kanban nos auxilia muito na administração da minha obra, no planejamento da minha obra, no planejamento das minhas ações e das minhas atividades. Então, eu parto de um planejamento da minha obra, eu estratifico isso para o Kanban semanal, mensal, bimestral, isso aí fica muito a cargo de cada obra, de como ela se desenvolve, e aí a gente tem que ser muito perspicaz na análise e na avaliação disso, para que a gente possa ter sempre a melhor avaliação e aplicar mais fácil e mais adequado àquela ferramenta ou a outra ferramenta naquele momento. Então, o Kanban, eu vejo que para o Lean é fundamental. Até para fins de pagamento de pessoal, eu posso utilizar o Kanban, se baseando aqui na questão de quantos metros ele executou. Então, se eu faço um pagamento semanal, e ali estava programado para ele executar 10 metros, se ele executou só 9, a gente também pode fazer um trabalho de compensação, onde se ele executou a meta, ele vai ganhar um bônus. Se ele não executou a meta, pede-se o bônus e se avalia o porquê dele não ter atingido essa meta. Então, assim, uma coisa que vocês vão ver muito no Lean é a identificação visual. Então, vocês vão ver muito o Lean 5S, né, o aplicado aos 5S. Você vai ver muito isso. A questão das identificações de desempenho positivo, as setas em verde, os desperdícios, falhas e aumento de tempo nas questões vermelhas, então, nas setas vermelhas. Se eu tiver aqui uma baixa de estoque, meu estoque estiver negativo, eu vou ter uma identificação vermelha que me chame a atenção para que eu possa estar resolvendo essa problemática e colocando os estoques nos níveis das informações, do fluxo de informação. Então, tendo as identificações, torna-se muito mais fácil. Identificações de fluxo de material, de movimentação de transporte, de movimentação de pessoas, de transporte de produtos. Então, tudo isso deve ser identificado. A ideia é a gente ter um grande quadro onde a gente possa ter concentrado todas essas informações de maneira rápida, fácil e de boa assimilação. Então, conhecer as pessoas que ali estão, o nível de escolaridade, cultura, é importantíssimo para isso, para que a gente possa definir qual é a melhor metodologia de identificação a ser usada no Lean. Mas a gente usa muito dessa ferramenta visual. O visual nos chama muito a atenção e nos traz para a importância da resolução dos casos. Então, de maneira geral, assim, passando muito rapidamente, já estamos aí a 40 minutos, a gente tem aí o tempo para abertura das questões e dos questionamentos de vocês, de maneira muito rápida. Eu agradeço a todos a participação de vocês. Como falei, falar de Lean, Lean não é um sistema, não é uma metodologia, é uma filosofia. Você tem que viver a filosofia para que você possa perceber os ganhos. Mas hoje, mais
utilizando o modelo Toyota, e a indústria da construção não fica de fora disso, e já tem várias construtoras utilizando. Eu mesmo já tenho trabalhado pesado e e tendo grande atuação no mercado da construção civil na aplicação do Lean. Então, de reforço, agradeço a Ethos e a Construliga aí pela abertura desse espaço em falar desse tema e dessa filosofia de tão grande importância, e abro agora para questionamentos futuros. Emerson, muito obrigada pela sua apresentação, que foi, que nem você falou, já que o Lean é uma filosofia tão ampla e tão, enfim, diversa, você conseguiu passar por pontos que a gente, enfim, eu pelo menos achei interessantíssimos e que já dá uma ótima base para a gente conseguir correr atrás do que for necessário para implementar o Lean em algum dos projetos que a gente já está em andamento ou algo assim. Chegou algumas perguntas aqui, eu vou fazer elas para você. A primeira delas é: como você acha que deve ser o envolvimento da equipe e pessoal numa empresa que já tem implementado a filosofia Lean, e como treinar os colaboradores para termos excelência e eficácia? Você vê que a pergunta podia dividir ela em várias partes. Em várias partes, fazer igual Jack, né? Vamos por partes. Sim. Envolver pessoas, eu digo que o primeiro ponto, o ponto básico, que falei várias vezes durante a minha apresentação, é na transparência, é ser transparente, é utilizar a metodologia da gestão à vista como uma forma de divulgação e ser transparente nas minhas ações e nas minhas decisões. E sempre baseado em números, não baseado no achismo, né? É ter dados, ter indicadores que comprovam que aquilo de fato está acontecendo ou não está acontecendo. Então, ponto básico para envolvimento de pessoas é a transparência. Quando a gente fala em treinamento, treinar é treinar e continuar treinando. Não tem hoje em dia, hoje nós temos que dedicar tempo dentro da minha lista de atividades. Eu tenho que dedicar um tempo para treinamento, seja treinamentos de 1 hora, de 15 minutos, de 20 minutos. A gente precisa definir isso dentro da minha linha de atuação, dentro do meu escopo de trabalho. Eu tenho que colocar ali X horas de treinamento. Eu tenho que dedicar. Hoje se gasta muito mais na manutenção dos meus talentos do que na contratação de novos. Então, isso já é um indicativo de que treinamento eu tenho que gastar, eu tenho que investir. Não é gastar, eu tenho que investir, né? Para que a gente possa. Então, como fazer treinamentos? Aí a gente tem que olhar para o nosso negócio, olhar para o nosso processo e poder identificar a melhor forma. Eu tenho aqui um exemplo que é o Huddle. Huddle é aquela, para vocês terem uma ideia, é aquela reunião que os jogadores do futebol americano fazem. Para quê? Todo início de jogada, você percebe, quem viu um jogo de futebol americano, percebe que eles se reúnem rapidamente, define a estratégia, define a jogada a ser usada, define tudo que vai ser feito e a partir daí executa. Então, o que isso quer dizer? Interessante que vocês usem o Huddle como uma ferramenta diária de trabalho. Reúna com o seu pessoal e 15 minutos. Hoje nós não podemos mais pensar em reuniões de 1 hora, que chega no final e a gente não decidiu nada. É melhor você ter uma reunião de 15 minutos, onde decide o que vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer, qual o problema que tem, como resolver. A partir daí, em 15 minutos, a gente definiu todas as estratégias daquele dia e vamos executar. Então, assim, se eu fosse dar não aconselho, mas uma sugestão, eu diria que comece fazendo essas reuniões diárias de 15 minutos, né? Comece o dia a dia, o gota a gota, o ponto a ponto, para depois torne isso como uma filosofia, como uma regra, porque aí a gente vai atingir aquele último estágio, que é a sequência, que é a maturação, que é a sobrevivência desse sistema e dessa filosofia. Eu acho que é que nem você falou, hoje mais do que nunca a gente entendeu que as reuniões precisam ser cada vez mais concisas e ir direto ao ponto, né? Cada vez mais a gente percebe isso. E aí um pouco também sobre o que a gente está passando hoje em dia, diante das situações atuais das empresas, que a maioria delas estão enfrentando várias dificuldades com a questão da pandemia, como você acha que o Lean pode ser aplicado nesses tempos que a gente tem agora, de forma a minimizar os danos?
Eu diria que aí, a partir do momento que ele começa a definir que eu vou atuar sob demanda, automaticamente eu só vou fabricar aquilo que me é pedido. Sem a demanda, eu não faço nada, eu fico parado. Havendo a paralisação, por que, que não houve demanda? Eu começo a abrir aqueles 5 porquês, né? Por que isso? Por quê? Porque a hora que eu tiver resposta para esses 5 porquês, eu resolvi aquele problema. Tenha certeza disso. Então, primeira questão que o Lean pode nos ajudar durante esse período de pandemia e pós-pandemia, ou seja, aquilo que eles chamam hoje de o novo, né? Eu diria que é primeiro atuar sob demanda. Segundo, estoque. Não ter estoque. Eu não preciso, eu não posso ter estoque, porque estoque é um ativo, e sendo um ativo, é custo, certo? Então, eu preciso bater nessa tecla, e bater na tecla daqueles 7 desperdícios que a gente falou aqui. Então, eu diria que esses 3 pontos, o ponto de atuar sob demanda, de trabalhar em cima do controle de estoque e massivamente em cima dos 7 desperdícios, o Lean vai nos ajudar muito e tem nos ajudado. Ajudou um país a ser reconstruído e ser uma das 7 maiores economias do mundo, com certeza vai ajudar a gente no nosso negócio. Eu mesmo faço uso disso hoje, né? Nas minhas atividades profissionais, nas minhas atividades pessoais, tentar fazer aquilo que de fato me é solicitado. Não gastar tempo além daquilo que eu preciso de fato. É aquilo que agrega valor ao cliente é que eu tenho que pensar. E para agregar valor, eu preciso saber o que o cliente valoriza. Sem isso, aí a gente não tem o que não tem como fazer. Então, reconhecer a jornada do cliente é fundamental e principalmente o que ele valoriza dentro do meu negócio. Aí pensando um pouquinho em tempos normais, né, não que a gente está passando agora, em nível macro, quais são as etapas usualmente necessárias para a implementação da filosofia Lean em uma construtora? Eu diria que, primeiro, é a identificação do valor, do que é o valor, do que é valor para o cliente, do que o cliente valoriza. Esse é o primeiro ponto. Isso eu tenho que saber o que de fato ele valoriza. A partir daí, dentro do que ele valoriza, mapear os meus processos para saber se eu tenho atividades que não agregam valor e que eu possa eliminá-las. Com isso, eu vou o quê? Ganhar um fluxo contínuo, é outra atividade, né? E, principalmente, a implementação de indicadores de desempenho. Eu preciso ter indicadores para que eu possa melhorar continuamente os meus processos. Sem indicador, eu não sei para onde eu vou. E nem por que eu vou. Então, eu preciso saber. Seriam esses 3 elementos aí que eu digo que são muito importantes. Identificar o que o cliente valoriza, mapear os meus processos e implementar os indicadores de desempenho para que eu possa ter a minha edificação, o meu produto mais adequado possível e no menor custo que a gente possa alcançar. Perfeito. E aí, um pouquinho lá no começo, você falou bastante sobre o desperdício. Eu vou fazer umas perguntas para você sobre essa questão. Você acha que o caso do desperdício na produção da construção civil é particular do Brasil? Ou você acredita que esse cenário se repete em outros países também? Não, eu percebo o seguinte, que isso se desdobra para outros países. Claro que muitas vezes pode ser em alguns países em escala menor, em outros em escala maior, mas o mais importante é que muitos dos países hoje já se preocupam com o que o cliente valoriza e, consequentemente, fazem obras cada vez mais adequadas, e uma vez obras mais adequadas remetem a uma profissionalização maior e que nos força a ter um comprometimento maior com a melhoria contínua. Então, assim, é um círculo virtuoso que vem acontecendo ao longo dos anos e que tem melhorado. Como eu falei, ressaltei, a gente pode chegar a 8% de perda de material e 30% de perda financeira dentro de uma. Isso é um número absurdo, né? A qual a gente precisa, de fato, implementar essa filosofia para poder minimizar isso e cada vez mais ter a lucratividade e a sustentabilidade do negócio garantida. Né? Então, o combate ao desperdício
eu acordo de manhã pensando em reduzir o desperdício e vou dormir pensando no desperdício, e se bobear, a gente tem que sonhar eliminando o desperdício. Tem que ser uma constante para dar certo, né? Senão não adianta nada. Não adianta, você precisa incorporar isso como uma filosofia de vida para que isso possa ter o quê? Um ciclo contínuo. E aí, você comentou que o Lean começou principalmente no setor industrial, como Fordismo e Taylorismo. Aí eu queria saber de você, qual que você acha que foi essa virada de chave para o Lean entrar na construção civil? E, tipo, quando você acredita que começou esse processo também nesse outro setor? Eu diria que a grande virada da indústria, né, em si, ela aconteceu quando a Toyota percebeu que o modelo americano, a que era implementado na unidade dela depois da guerra, não era o mais adequado em virtude da maneira como eles vivem. O Ocidente vive comparado com o Ocidente, essa divergência. E aí ele criou um modelo que melhor se adequava, e esse modelo se mostrou adequado não só para eles, como para o mundo, aonde situações básicas como o 5S, que é uma coisa tão básica e que muitas vezes a gente passa desapercebido e que quando a gente aplica nos dá um resultado muito grande, porque principalmente ele envolve não só números, mas números e pessoas. Então ele consegue unir essas duas pontas de maneira que as duas caminhem no mesmo sentido. Né? Então eu digo que a grande virada foi essa, da Toyota pegar aquilo que o melhor do americano tem, que são os números, o tratamento do número, e adequar a filosofia do cidadão, da pessoa tem que estar junto para fazer a engrenagem girar. E dentro e no segundo patamar, e na segunda resposta da sua pergunta, eu diria que a indústria da construção hoje, nossa, já começa a perceber as vantagens disso a partir do momento que a indústria começa a ver essa vantagem e ela faz o quê? Uma adaptação para a realidade da indústria da construção. Então, ela pega, não é pegar o modelo aplicado diretamente na indústria automobilística e jogar para dentro do meu canteiro. Mas o grande segredo está aí, fazer essa adaptação. E aí a gente, na área de atuação, como consultor, auxilia essa mudança, essa adequação para que torne mais fácil, menos pesada para a indústria da construção. Mas ela hoje já identifica, hoje a gente tem vários casos, várias construtoras já utilizando e já ganhando, tendo muita redução, né? Há casos onde ele chega a reduzir até 3, 4, 6 meses de uma obra aplicando o Lean em decorrência desse combate maciço e diário sobre os desperdícios. Aí, só para a gente finalizar também, eu queria que você comentasse um pouco da questão da construção civil no Brasil, que a gente ainda vê que é muito artesanal e, enfim, envolve mão de obra e o desperdício é tamanho. Eu queria que você comentasse um pouquinho do que você acha que vai ser o panorama do Brasil nos próximos anos, talvez, e como é que o Lean consegue entrar nesse mercado que ainda é um pouco artesanal demais e ainda tem bastante defasagem. Enfim, a primeira pergunta, eu acredito que no futuro próximo, aí eu já não consigo te dimensionar o tempo, se é 1 ano ou 5 anos, mas a gente vai parar de construir e vai passar a montar. A minha percepção do mundo da construção é de que nós vamos montar, como Lego, né? Nós não vamos mais pensar em construir como esse modelo. Vamos ainda, fato que vai haver uma distância, entre eu sair desse ponto e chegar nesse ponto da montagem, tem uma distância que eu não consigo dimensionar, mas tudo me leva a crer que há uma possibilidade da gente deixar de construir e passar a montar, tá? Para quê? Para que tenha mais velocidade, que possa ganhar mais ritmos de produção, e aí o Lean vem nesse propósito, vem no propósito de ser o quê? O mais eficiente possível. Na busca da eficiência que o Lean entra, e que eu digo para você que o Lean ele vai se aperfeiçoando, ele não é uma coisa onde eu chego no limite. Não, o limite é você que vai definindo, você que vai mudando. Você chega num ponto, muda o paradigma, você já tem que elevar para o outro. Então, assim, o Lean,
ele foi criado em 1950. Olha aí, nós já passamos há mais de 50 anos e ele ainda é uma coisa que você está vendo, ó, ele é novo ainda no canteiro de obras. Então, isso mostra o potencial que tem de ser aplicado a nível Brasil. Na Europa, em outros estados, isso já está sendo em larga escala. Isso é uma onda, né? É uma onda que ela vai nos atingir, com certeza, né, nos rincões do nosso Brasil, ela vai alcançar. Demanda tempo, mas vai acontecer. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Emerson, muito obrigada pela sua apresentação e pelo seu tempo. Eu agradeço também a todos vocês que participaram aqui com a gente. Foi um grande prazer interagir com todos vocês dentro do Todos pela Construção. Nossa proposta é disponibilizar 100 conteúdos de 60 minutos, todos online e gratuitos. Eles já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. É uma iniciativa Constru Learning, uma joint venture entre a Eto Soluções e a Construliga. Fiquem de olho na nossa agenda, participem dos cursos e sigam a gente nas redes sociais. Emerson, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Um grande abraço para todos e até a próxima. Obrigadão, Letícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.